deixei meu celular aqui. Aqui, ó, que lá tá escondido aqui, tá aqui no meio, aqui agora. É a rua. A minha tá aí? Tô pegando aí. Pega ela aí, então. Tá no meio aí, não tá onde? Não sei como tá, mas tá. Não tá aqui? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, já foi, vai ter as coisas só, hein? Prepara, isso não vai ter vinho, vai ter vinho. Muito bem. É, cuidado com você. É, você tomou? Telefone, 18? Bom dia a todos na produção do mundo. As mãos santas e poderosas do Senhor possa estar estendida na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, aqui nesse lugar. As mãos santas e poderosas de Deus possa te alcançar nesta manhã e que a palavra possa tocar no teu coração. A mensagem de Jesus Cristo possa fazer o efeito na tua vida, que a palavra é a mudança de vida, é a restauração e é para você, aqueles que precisam ter mais de Deus. E somente através da palavra de Deus que nós alcançamos aquilo que nós precisamos, que é a verdade. A verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser pregada. Jesus disse no Evangelho de Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a todo que crê. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas o que não crê já está condenado. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas o mundo rejeitou a luz. E a luz era Jesus. Por isso que nós temos que os tempos estão se acabando, os dias estão chegando ao final e todos precisam conhecer mais de Deus. E somente através das Escrituras, dos ensinamentos,
que nós possamos conhecer mais desse Deus Todo-Poderoso. Por isso que estou aqui nessa manhã para trazer a mensagem de Jesus Cristo. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todo criatura. E essa foi uma ordem que ele deu aos seus discípulos. E essa ordem não acabou. Essa ordem continua nos dias de hoje. E nós que obedecemos o seguinte poderoso, nós temos que fazer. Ganhar ainda, agora tem que ganhar, tá difícil, hein? Já ganhou muito tempo. Você não vai poder mais mas tem pregar a que ganhar palavra. na bola. Ela ganhou comigo, ó, não é? Ela saiu comigo, trabalhou. Ela ganhou comigo, não é? Aí, O ó. Espírito Santo não vai estar mais aqui vai nesse sim. mundo. Falou, obrigado, viu? Você quer pra domingo agora, né? Amanhã. Podemos voltar. Levar sua igreja, seu povo. Deixa eu sair daqui lá. O Espírito Santo será Sai retirado daqui lá. desse mundo. Aonde tem? Aonde tem? Já tá começando aqui, ó. É, a na Bahia, aqui não tem. O povo tem que conhecer Jesus Cristo. Porque o povo, os que conhecem a Deus, não conhece na verdade. Não conhece por quê? Porque ele é uma dúvida de qualquer jeito, uma dúvida de qualquer forma, uma vida que acha que está agradando a Deus, mas não está. O povo que faz seus próprios desejos, suas próprias vontades, mas a vontade de Deus está longe. 996 Assim 04 foi o que aconteceu na nação do povo escolhido, do povo de Israel. Entre o mundo, tudo e todas as coisas. E ele escolheu uma nação que seria para representar ele aqui nessa terra. Como o primeiro casal falou, Adão e Eva falou, porque desobedeceu a Deus, quando comeu do fruto que era proibido, e veio a primeira desobediência na terra, no mundo. E quando eles tocaram, quando Eva tocou naquele fruto e comeu, assim também deu para Adão. Os dois comeram daquele fruto e o pecado contaminou toda a terra. Tudo ficou contaminado. Tudo ficou no comando do inimigo. E a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Por que jaz do maligno? Maranhão 112. Porque o pecado faz separação de Deus. Todo aquele que vive do pecado está separado de Deus. Assim diz as Escrituras. E Deus sempre quis ter comunhão com o homem. Deus sempre quis trazer o homem de volta, porque a separação aconteceu ali no jardim, onde houve um abismo. Somente através do sangue de Jesus Cristo, aquele povo poderia ter novamente comunhão com Deus. Assim somos nós também. O homem e a mulher, quando vivem no pecado, estão separados de Deus. E essa nação de Israel, Deus escolheu eles
para ser representante do mundo. Eles conheciam o Deus Todo-Poderoso, o Salvador do mundo. Eles conheciam, porque dentro do jardim do Éden, Deus falava para Abraão, aquele casal, Deus se manifestava, toda tarde Deus vinha falar com eles lá no jardim. E ele sabia que existia um poderoso, que criou todas as coisas. E foi assim que aconteceu. Deus criou tudo e todas as coisas. E por último criou o homem, para ser o primeiro casal onde não ia morrer nunca, ia ter uma vida eterna. Mas por motivo do pecado, o homem tinha um tempo determinado. Por isso que todos vamos morrer. Mas o morrer não é o problema. O problema é para onde vai depois da morte. Para onde vai a tua alma? Por isso o próprio Jesus, ele saiu do seu trono, da sua glória, e ele se fez homem. O próprio Deus saiu do seu trono, da sua glória, se fez homem, para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus e ser salvos. Mas o homem sempre rejeita a Deus, sempre rejeitando o poderoso. O homem que está seguindo as coisas mundanas, os prazeres da carne, os prazeres do mundo, vive a vida toda rejeitando a Deus. Diz que conhece Deus, serve Deus, mas não dessa forma. Duvido. E a nação de Israel vivia dessa forma. Um povo escolhido, separado, para ser representante de Deus, conhecendo Deus, rejeitaram Deus e vivia de uma forma que desagradava o Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler um texto aqui, que se encontra em Jeremias, o profeta Jeremias. Ele foi um homem escolhido por Deus para pregar a palavra, para anunciar a salvação e para apresentar Deus, apresentar aquele povo os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, para que o povo pudesse reconhecer que existe um Deus que não se agrada, estava se agradando das práticas daquele povo. Eles, essa nação, quando a situação ficava difícil, eles voltavam para Deus. Quando estava tudo bem, abandonavam. Abandonavam Deus, escolhia deuses para servir e adorar. Em Jeremias capítulo 8, diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, vou ler a partir do versículo 4. Apostasia do povo de Deus e o castigo inevitável. Jeremias 8, 4. Diz mais: assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão, porque
pois se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade. Mil vezes aqui. Dizendo Mil vezes, sim, mil vezes. que Menos Eliseu, é que tem salvação. cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até o Senhor do céu conhece seus tempos determinados. E a rolinha, e o seu Deus. E a andorinha observa o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Assim vive essa nação nesses últimos dias. Assim vive esse povo. Sabe quem é Deus? Já viu falar de Deus? Já viu falar desse Deus Todo-Poderoso? Que é esse que eu prego aqui? Estou pregando aqui nesta manhã, apresentando esse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas e de todas as nações. Da mesma forma se encontra essa nação nesses últimos dias. Sempre foi rebelde, sempre foi desobediente. Como eu disse, a primeira desobediência aconteceu no Jardim do Éden, o primeiro casal, e essa desobediência continua nos dias de hoje, e cada dia mais piorando. E aquela nação que era para ser uma nação que ia representar a Deus, ser exemplo, se tornaram uma das piores nações. A Bíblia diz que virar as costas para Deus, virar as costas para o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que a apostasia chegou naquela geração. A apostasia é o quê? O abandono da fé. Eles tinham fé, mas abandonaram. Tinha fé em Deus, mas abandonaram. E a palavra de Deus fala que toda vez que o abandono da fé, toda vez que as pessoas colocam sua fé nesse mundo, as coisas desse mundo abandonam a Deus, cairão, assim como aquela nação caía, assim como aquela nação passava por momentos difíceis. Não é diferente desse povo desses dias de hoje. Acha que está tudo bem. Acha que está tudo maravilhoso. Você pode até achar que está tudo bem. Você tem bens materiais, coisas palpáveis, que você possa desfrutar desse mundo. Mas o principal que é a presença de Deus e do Espírito Santo. Naquela época, Deus usava homens escolhidos para anunciar o Evangelho, pregar a palavra.
mas eram desprezados, eram humilhados. O povo fazia de tudo para matar os profetas de Deus, porque não queria ouvir a mensagem que Deus mandava os profetas dizer para aquele povo. Eles não gostavam. Não gostavam porque queria servir outros deuses. Queria servir, fazer as coisas que vivemos dias iguais, ou até piores. Ou até piores no dia de hoje. E a Bíblia fala, assim como aquela nação vivia no engano, essa mesma nação vivia no dia de palavra. Uma geração, em vez de voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua maldade, da sua ganância, da sua avareza, da sua imundícia. Mas não. Continua trazendo a correção do Criador, que detesta todas essas coisas. O Criador que abomina todas essas práticas. Ele nunca permitiu e nunca vai permitir as práticas do povo rebelde e desobediente. A palavra de Deus diz: aquele povo vivia dessa forma, no engano, na maldade, na idolatria, e não queria voltar para Deus. Mas toda vez que a apostasia aumentava, o castigo viria. Mas mesmo assim, essa nação continuava com as suas práticas maldosas. E o profeta Jeremias dizia para aquela nação: escutai e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo que fiz, cada um se desvia da sua carreira feito animal, vive na maldade, vive na prostituição, no engano, vive na avareza, mentindo, prostituindo, ainda fala: o que eu fiz? Ainda quer se justificar e achar que está fazendo coisas que Deus não está vendo. Mas você vive no engano, na mentira. Continua na mentira e no engano. Porque ninguém engana a Deus. Ninguém consegue enganar a Deus. Vai querer essa bicicleta ou vai querer? E diante dos olhos de Deus,
Você pode até achar que você está enganando. Mas você vai, como vem, não vai na mentira. Ele se arrepende. A palavra continua sendo pregada. O Evangelho continua sendo anunciado. Mas mesmo assim a maldade continua. Mesmo assim, as pessoas continuam fazendo o que bem querem. As pessoas continuam nas suas práticas, da mesma forma daquele povo, no passado. Hoje continua da mesma forma, do mesmo jeito, ou até pior. Cada um se desvia do seu caminho, da sua carreira. A Bíblia diz, como um cavalo que se arremete ou ir na batalha. E a palavra de Deus fala, até a cegonha do céu conhece os seus tempos determinados. E a rola, o brou e a andorinha observam o tempo da sua arregação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Rua Ceará, 561. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Naquele dia. Naquele dia que todos vão ficar diante do trono de Deus. Todos vão ficar diante de Deus Todo-Poderoso. E dependendo do que fazemos aqui nesse mundo, que aqui tudo é passageiro, aqui tem um tempo determinado, mas tudo isso vai acabar um dia. Tudo isso vai acabar. Os dias são contados. Uma hora vai sumir, hein? Uma hora ainda vai existir. Estou falando, uma hora vai... Cada página da Bíblia está sendo uma história sendo contada. Cada página da Bíblia está mostrando os finais dos tempos. Mas não é o povo que não quer saber de Deus. Aí é outra coisa, aí é a coisa... Diz que conhece Deus, É outra coisa, de todo lado, né? mas conhece nada. Se conhecesse Deus, não fazia. Não faz Te sequestra. Aí você não tem dinheiro no porque os mandamentos de Deus, as leis de Deus, todo dia você tem que fazer, não tem jeito. é diferente do que o povo faz e pratica. A vontade de Deus não é isso que vemos nos últimos dias. E o pior é que vai cada dia mais piorar. Cada dia mais vai piorar. Porque a desobediência continua. O desprezo pela palavra de Deus continua. As bagunças continuam. Mas os mandamentos, as leis de Deus, não mudaram. Deus, ele não dá jeitinho para você, não. Ou você entra com a vontade, com a vontade de Deus, ou você está perdido. Ou vive em conformidade com a palavra, o preço vai ser muito caro.
aquele dia. Aquele dia que eu digo é o dia da volta de Jesus. O grande dia. Que a palavra de Deus em Mateus 4,17 diz assim: arrependei-vos, porque está chegando o reino. O reino que eu trago não é esse reino aqui na terra. Que as pessoas querem viver tudo bem aqui, maravilhoso. Eu tenho minha conta, e para lá eu posso gastar o que eu quero, tenho meu melhor carro, tenho minha melhor casa. É esse reino que eu quero. Mas o tempo está passando. O tempo está passando. Você está ficando velho. O dia da sua morte vai chegar. Cada dia que passa está mais próximo. Mas mesmo assim, as pessoas vivem iludidas, achando que vai viver eternamente, ajuntando tesouro aqui nessa terra. Porque a Bíblia fala para não juntar tesouro, riqueza nessa terra, que a ferrugem e a traça vão destruir tudo. Não adianta você ficar juntando dinheiro, porque amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Como um homem que tinha uma fazenda e tinha seus celeiros, ali guardava semente com abundância. E a Bíblia diz que naquele tempo a colheita dele ia ser muito grande. Ele dizia: eu vou aumentar meus celeiros, eu vou aumentar, porque a minha colheita vai ser grande. Eu vou guardar, porque eu vou sossegar, eu vou deitar, e vou descansar e folgar a minha alma. Mas a Bíblia diz que à noite veio uma voz para ele e disse: você está no engano. E nesta noite mesmo, vem buscar a tua alma. O que é adiantar guardar tanta coisa? Para ele viver. A mente dele queria viver por muitos anos. Você está aqui já? E aí? E aí? O que adianta? Você querer tantas coisas nesse mundo e desprezar a palavra de Deus. A verdade. Como diz o Evangelho de Mateus 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Jesus Cristo. Deus que eu estou anunciando aqui, que saiu da sua glória, do seu trono, se fez homem para salvar esse mundo. Mas desprezaram e continuam desprezando esse Jesus.
tenha vida eterna. Que não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama o mundo, amou o mundo, ama. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Ele ama o pecador que ele deu a sua vida. O próprio Deus deu seu Filho, Jesus, para morrer por um povo, por uma nação. Mas mesmo assim rejeitaram. Esse mesmo povo rejeitaram Jesus. Rejeitaram ele. É esse mesmo povo que vive rejeitando. Porque troca Jesus por tudo. Por cachaça, por forró, maconha, por tudo. Muito está perdido. E o povo que não reconhece. Que a vontade de Deus que quando vive uma vida na vontade dele. E muitos coloquem na sua cabeça, Deus é amor. Ele vai me perdoar porque Ele me ama. Eu posso fazer o que eu quero, que Deus vai me perdoar. Você está enganado. Você está enganado. Porque Deus não gosta dessas práticas mundanas. Ah, Deus é amor. Ele ama. Ele é amor, mas Ele também é justiça. E Ele não vai naquele dia Ele não vai levar em conta a imundícia que as pessoas vivem fazendo, continuam fazendo, e vai aceitar. Jamais. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas para entrar no céu, entrar no reino de Deus, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que você acha que vai entrar no reino de Deus. Quando ele diz no Evangelho de Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. É isso que Ele quer. Que as pessoas venham até Ele. Do jeito que está. Para que Ele possa perdoar. Mas para isso você tem que tomar atitude na tua vida. Tomar uma decisão. E voltar para Jesus. Ele morreu na cruz para dar a salvação para as pessoas, para esse mundo. Mas para isso tem que reconhecer Ele como teu único e suficiente Salvador. Porque a nação de Israel, essa mesma nação que eu li aqui nesse texto, em Jeremias 8, a partir do verso 4, que a apostasia daquele povo que conhecia Deus, mas viraram as costas para Deus. Essa nação que abandonava o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e criavam para eles estátua, imagem de escultura, para adorar. Fazia para eles, cortavam a árvore com seu tronco, esculpia, fazendo uma imagem. Já comprei bastante. Eles pregavam no lugar e deixavam lá aquela imagem, que não se movia,
que não falava, que não escuta, mas não. Empresário poderoso para adorar aquelas imagens. Que tem ouvido, mas não ouve. Que a perna, mas não anda. Na boca, mas não fala. Nariz, mas não respira. E a Bíblia fala que não faz nada por ninguém. E desviava do caminho do Senhor. A Bíblia diz que nem bem nem mal faz. Mas para quê? Para que tem isso? Para que adorar uma coisa dessa? E está diferente nos dias de hoje. A mesma nação que vivia iludida, abandonava Deus, que abandonou Deus. Essa mesma nação que às vezes práticas está abandonando Deus. O que, o telefone? Em casa Com não as pega mesmas não. atitudes, virando as costas para Não pega Deus. não. Tem, mas em casa Apostasia. não pega. Em casa tem, mas não pega. Aquela botinha Eu de mesmo não café. tenho, não faz disso não. Não. Em casa não pega, não pega, não pega, não pega. Mas um monte de coisa que está agradando a Deus. Deixa eu ir com tudo. Eu vou abrir no colega. Da mesma forma, aquela nação fazia, essa geração continua fazendo. Pega uma estátua, coloca ali. E a Bíblia fala que é maldição. Trazendo maldição para a tua vida. Por isso que aquela nação vivia daquela forma. Uma nação maldita. E afeta a primeira, segunda, terceira, quarta geração. E a verdade é essa. E a verdade tem que ser dita e pregada. Mas tem gente que tampa os ouvidos. Não gosta. Se desvia. Ah, não era isso que eu queria ouvir. Queria ouvir o quê? Que você vai ganhar na loteria? Que você vai comprar o melhor carro? Não foi para isso que Deus veio nesse mundo. Não foi para isso que Deus veio. Jesus veio nesse mundo. Jesus veio para morrer, para fazer salvação dos perdidos. Todos estavam perdidos. Todos. Se desviaram do caminho do Senhor. Se inclinaram para o mal. E da mesma forma está nesses últimos dias. Cada dia pior. Falsos homens, falsas mulheres. Mentirosos, enganadores. Falsos profetas. Homens que profetizam. Que não acontece nada. Homens que mentem, enganam as pessoas. Não, é rua, não, é Cico. Cico Santa Luzia, vai fazendo aí. Profetizam e dizem, assim diz o Senhor, e o Senhor não está dizendo nada. Falsos, falsos mestres, falsos profetas, que mentem para enganar o povo, e continuam mentindo, para se darem bem. Continua enganando, prometendo aquilo que não vai cumprir. Homens mentirosos. Pula, grita, profetiza e dizem, assim diz o Senhor. Mentira. É os mesmos profetas do Antigo Testamento.
naquela época. Os profetas dos dias de hoje. Chegou da câmera, tá? O Deus que não gosta de uma mentira. Mas a verdade ninguém quer saber. A verdade não gosta de ouvir a verdade. O vídeo continua no engano. Uma nação que Deus separou para servir a Ele, para honrar a Ele. E foi a decepção. Da mesma forma, nos dias de hoje, a decepção continua. As pessoas não agradam a Deus. Desprezam a palavra. E não quer praticar a verdade. Mas o ajuste de conta vai chegar. Você pode ter certeza. Depois que você fechar os seus olhos, porque isso vai acontecer. Porque a Bíblia diz, em Hebreus 9:27, está ordenado o homem aborrecer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Vai ser o juízo de Deus. Que todos vão ficar diante do Senhor. A prestação de conta. Todos. Vai escapar um. Ou você se concentra na sua vida. Ou naquele dia. A sequência vai ser dada. E a Bíblia diz que há dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. Mas muitos não querem a porta estreita, mas querem a porta larga. Fazem o que querem. Vivem da sua maneira e satisfazem os seus desejos carnais. Vão ser separados os bodes das ovelhas. Os bodes são aqueles que ouvem, mas não obedecem. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê. Mas mais bem-aventurado é o que pratica. Mas as pessoas passam o ano inteiro sem praticar. Não pega a escritura para ler nenhum versículo. Não pega as escrituras para buscar a verdade. Para que possa te dar salvação. Mas vive, o diabo fica tanto nos ouvidos, para que não dá atenção na palavra. Mas Jesus, Deus continua mesmo sendo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. E não vai mudar. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, será o mesmo Deus para todo sempre. E a vida eterna é esta, que conheça a Ti,
Foi o único Deus verdadeiro. João 17:3. Mas o povo de Israel conhecia Deus. Mas viviam fazendo estátua. Viviam fazendo imagem de escultura para adorar. E trocando Deus verdadeiro por imagem de escultura. E as mesmas práticas continuam nos dias de hoje. O Evangelho de Jesus Cristo Comprei dois desse aí, não tive sorte. é o poder de Deus. Por isso tem que ser pregado. O Evangelho é o poder de Deus. Para transformar a vida do pecador. Eu ganhei 100 mil. Que volte para Jesus. Na telecena. Que se arrependa dos seus pecados. Não ganhei nada. O Evangelho de Jesus Cristo Na telecena. é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Quero ganhar 100 mil. Mas a pergunta é: você 100 crê? mil ou 50 mil? Você crê no Evangelho, no poder de Deus? Ou continua na mesma apostasia? Na mesma apostasia daquele Quanto povo, rende por mês? de uma nação Quanto rende por mês? desobediente. Não dá nada, não. Não, se render assim por Você continua na mesma apostasia, não rende trocando Deus poderoso Tira a cocô, pode não ser bebê. Daí por Deus falso, mentiroso, que não faz nada. o bom que tem, tudo igual tem isso. Você tá jogando dinheiro fora. Tá perdendo dinheiro. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. 200 a mais. Ou 300 a mais. Muitos acham Tem. Tem 30 mil ou a que ele caminhonete. tem uma religião que é o Quando chega suficiente em para São ser Paulo, o salvo. bandido rouba a caminhonete, rouba 30 mil e mata. Aonde está na Quero me Bíblia isso? sequestrando. E fica tudo do governo. É, Porque Jesus Cristo não é religião. a caminhonete dessa aí, Ele nunca teve religião. eu levo embora, Ele ele é mata tudo. Salvador. Lá Capão Redondo, Ele está salvando o mundo. Não para inventar religião. ele rouba a caminhonete, rouba o celular e ele ainda mata tudo. Hoje tem mais de 400 mil religiões. Evangélico, católico, banda, candomblé, por aí vai. Eu não sei se eu perdi. Cada um escolhendo a eu sua. já procurei, não achei. Eu tenho que receber quinta, segunda. E muitas das vezes deixando de fazer a vontade de Deus, inventando suas próprias doutrinas e práticas Eu mundanas. tenho que falar com o gerente. Tem que bloquear o cartão, hein? Não pode deixar não. Tem que perder a conta. Os enganadores cada dia É a piorando. conta, então. Até a conta. A Bíblia diz que cada dia mais ia aumentar os falsos profetas, mentirosos, enganadores. Está piorando. E vai piorar mais. Bloquear o cartão. A criancinha lá. Ele sabe lá. Qual cartão que tem. Ele fala, O bloqueia Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação. Vai vir aí 2 horas. Religiosa, vai servir a Jesus Eu vou Cristo. bloquear a conta. Porque senão perigoso eu vou Não pegar o adianta dinheiro. você Não, bloquear o cartão. Ele não bloqueou o cartão. colocar uma Bíblia debaixo do braço para um tempo de quatro paredes, achando que está salvo Fazer a segunda vez do por essas práticas. Aí eu bloquear o outro. E o acesso da sua vida não tem tempo. Uma nação Segunda-feira? rejeitada por Deus. Sim, a semana passada. E aquele que não faz a vontade de Deus com ela aí 2h30. está sendo rejeitado. E vai continuar sendo rejeitado. Será que ele bloqueou para fazer outro? Porque Deus não quer, porque Jesus Cristo não aceita injustiça. Eu assinei o papel lá para fazer o cartão novo. Nosso Jesus se arrependeu dos seus pecados. Leia o Evangelho de Jesus Você Cristo. senta na praça, esquece o celular e vai embora. Chega um bandido, ela pega o celular e vai embora, não entrega para ninguém. E a mulher cachorra está Em João 14:6 100 mil reais lá. diz assim, Jesus, o próprio Jesus dizendo, Ela fez na eu sou o delegacia entregar para caminho, a a verdade e a vida. E ela não pegou Ninguém. dinheiro. Tinha 100 mil Ninguém reais. vem ao Pai a não ser por mim. Quem era o dono desse É dinheiro? o próprio Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com 100 mil, pessoa que era. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ela foi na delegacia, entregou para a polícia procurou o dono.
Religião. Eu peguei na viatura. Cada um escolhendo a sua religião. Você dormiu lá para as 2 semanas dentro da O líder vai seguir. Esquecendo de Jesus. Faz mais. Vamos, vamos enganar. na pista de caminhada. Correndo atrás de profetas mentirosos. Não, tu vai em casa, tô em casa. Eu saio assim pra vir não, eu não tô saindo não. Indo atrás de papo, de pastor. Vai vir na padaria. Diga, profeta. De papo. Rejeitando Jesus. Quinta-feira eu fui para Indústria hoje. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas as pessoas precisam de um Deus. Precisam de alguém para seguir. Vamos lá. Quem são o Deus? Mas se esquece de voltar com Jesus, se arrepender dos seus pecados e aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Porque tem um Deus que não faz nada por você. É esse que eu quero. Pode ir? É assim que as pessoas querem, pensam. Dia 9 às 7 horas. Eu vou ter um Deus que não reclama do que eu faço. O rapaz, vamos passar o telefone dele? Eu vou ter um Deus que não me proíbe de nada. mais, pega tudo armado naquele jeito. Eu quero ter um Deus que eu faço o que eu quero e tá bom. Eu não quero esse Deus que me reconheça. Eu não quero esse Deus que não deixa eu fazer o que eu quero. É isso que esse povo quer. Mas aqui vai ser Esse Deus, aonde era o Deus falso e mentiroso, enganador, que está por trás do diabo, o espírito do enganador. Mas o Deus verdadeiro, esquece. tem coisa lá. E a Bíblia diz, Eu perdi o celular. em Atos 4:12, Meu problema ainda só tem tudo aqui. Eu perdi o nome. e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual os mortos que sejam salvos. Não há salvação, a não ser por Jesus Cristo. Não existe outro Deus, a não ser Jesus Cristo. Vamos pensar direito. Você quer que eu faça meu Nunca houve nem haverá Passa o seu número, que eu um faço. Deus tão grande e poderoso Porque se for, esse aí vai no outro como esse Jesus que morreu na cruz, derramou seu sangue. O corpo de Jesus Cristo não ficou uma gota de sangue. Foi estabelecido, foi preparado, foi humilhado, passou todo tipo de humilhação para que nós pudéssemos reconhecer o sofrimento de Jesus e sua morte e crer para que possamos ser salvos. Vou mandar o link, se inscreve, vai cadastra lá. vamos ver. Tá? Mas eu quero saber. Sei não. É sete do quê? Eu Sete vou da que importa que a palavra seja pregada. Empreendedorismo mais Ouro Verde. O que importa é que a evangelho seja anunciado. Acredite que eles vão. O retorno de Jesus Cristo está mais próximo de você. E como está a sua vida? Como está a sua situação financeira? O que você está fazendo? E a cobrança naquele dia vai ter. Uma vez. Perderam o temor de Deus. Perderam o temor. Está igual o pior. A nação de Sodoma e Gomorra. O povo
A Bíblia diz que vinha piores Tem maracujá, barbaridades tem na época. queimado, tem açaí, tem esse acéu azul, eu não sei se é acéu azul. Pecados. Está lá embaixo. Qual que é? Piores pecados que poderiam existir naquela época. Esse aqui é chocolate, esse aqui é queimado. Ninguém se lembrava do Criador. Ninguém queria saber. A pior bagunça. Bebia, Paçoquinha. a pior parte, Você quer uma enchia paçoquinha? a cara de Leva uma cachaça, paçoquinha, um chiclete. prostituía, Paçoca? Paçoca aí, ó. vivia na prostituição, Hã? Passou. Olha. mas Deus é visão. E a gente descobre, diz para Noé, pelo homem justo, faça uma arca entre você e sua família, porque eu vou destruir esse mundo. Deus não estava mais contente com aquele mundo. O mundo estava totalmente fora dos planos do Senhor. E hoje em dia está na mesma forma. Em 4 semanas eu gasto R$80. Do mesmo jeito pior. Então eu comia, vivia na farra, na prostituição. Ali é um livro aí, ó. Duas palmas ali, seu João. Na sala da farra da mãe. Mas Deus me deixou. Eu ia ter morto mesmo, tá? Pense nisso, do princípio. Ele na São Benedito, não. Quanto que é? Dá 15. Que o homem Porque o outro domingo vai estar lá. poderia se casar, mas viver somente com a sua única esposa. Mas não. Casavam, largavam, casavam de novo. Dessa forma. Mas Deus constituiu o único casamento. Tem que pegar uma vida e vai pro som. Ele não está diferente no dia de hoje. As pessoas trocam de marido, trocam de mulher, como troca de roupa. Desrespeitando totalmente a vontade de Deus. Lá era 3 quartos, 10. Mas ai de vós, ai de vós. Você comprou, não? Deus mandou fazer aquela arca. Deixa eu ver. Não acreditava. Da mesma forma nos dias de hoje. Quando a gente fala que Jesus está voltando, o povo não acredita mais. Não acredita na volta de Jesus. Mas ele disse que vai voltar. E vai. Onde vai pegar esse povo desprevenido? Vai pegar esse mundo de surpresa. E depois que você morrer, não adianta você temer a vela de 7º dia. Mas é reza, põe de junto, que não vai resolver nada. Não vai resolver mais nada. Então depois da morte, você não tem mais. Hebreus 9, 7. Depois da morte, segue o juízo. Onde a sentença vai ser dada. Ou é céu, ou é inferno. Vai depender do que você está fazendo. Se conserta hoje, na presença do Senhor. E não é entrando na arca com sua família, com os animais, com o seu chover. 40 dias e 40 noites. Tudo todo. Todos morreram. Você pode e era para continuar sendo exemplo, para voltar a pecar novamente. Está do jeito que está. E agora vai ser destruído novamente. Mas antes disso, Jesus vem buscar o que é Deus. Você está preparado para ir com Jesus? Você está preparado para ir com Jesus quando ele voltar? É essa a questão.
Você está preparado quando Jesus voltar para buscar? Porque ele vai levar um povo limpo, puro, de veste branca. Não com esse povo imundiça, que vive no pecado, na prostituição, na droga, nas cachaças, traindo, traidores. Já está planejando para mais tarde se prostituir. É desse jeito que você quer estar com Jesus um dia? Nunca. Leia a Bíblia, se você é enquanto você está vivo. Porque depois da morte é o juízo de Deus. É o juízo de Deus depois da morte. Se você é incompetente, volte para Jesus incompetente. Se arrepende dos seus pecados e volta. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Assim será. Bonito esse meio da rua. A destruição vai acontecer. Só o carro vai morar com Deus. Pedindo de ser laçado no mar do corpo de Deus. Da inferno. Basta que o povo pode seguir. Seguindo quanto você gosta. Quanto você tem fôlego. Leia as Escrituras. A Bíblia diz em João, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Se arrependa dos seus pecados hoje, confessa Jesus Cristo. E se arrepende e leva uma vida diferente do que você vivia. Vive. Uma vida que agrada a Deus. Leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Pede discernimento do Espírito Santo para te ensinar, para te orientar, porque é o melhor orientador é o Espírito Santo. Para de correr atrás de homens mentirosos, porque a Bíblia fala que viriam, está aumentando. Busque o Senhor Jesus enquanto é tempo. Está Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. O Espírito Santo não continua aqui neste mundo. Mas quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai ser retirado. O que vai sobrar aqui vai ser destruição. O que vai estar aqui não vai ser mais o Espírito Santo. Vai ser Satanás, diabo. Aí não vai ter mais gente. Já era. Clama. A Bíblia diz em Salmo 66, 17, 18. A Ele clamai. O nome aqui é o segundo, né? Esse de cima aqui é com a minha o boca. nome. Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor me ouvirá. Confessa os teus pecados para Jesus Cristo. Ele está esperando quanto é tempo. O seu tempo está acabando. O dia do Senhor está próximo. O Evangelho
Evangelho você continua. Não vai parar. 67. Isso é Segundo ano que eu vejo a minha funeral. Romanos 16 diz assim: porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nunca vou ter vergonha de falar de Jesus Cristo. Jamais vou ter vergonha de falar de Jesus Cristo. Mas é o povo que tem vergonha. O povo tem vergonha de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz: aquele que tem vergonha dele, naquele dia, ele vai se vergonhar dessa mesma pessoa. Você que envergonha do Evangelho, você que envergonha de Jesus Cristo, naquele dia você vai se vergonhar. Jesus Cristo hoje. E naquele dia você vai ser envergonhado pelo próprio Jesus. Vai ser rejeitado. E aí vai para onde esses canhotos aí? Você pode achar que é brincadeira. Você pode zombar. Você pode dar risada, desprezar. Mas a sentença vai chegar na tua vida. Naquele dia a cobrança vai chegar. Você despreza hoje. Mas naquele dia você vai ser desprezado, com qualquer certeza. Se arrependa dos seus pecados. Confesse Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Arrependei, porque chegada a hora. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você que tem ouvido, você que teve o desejo de ouvir mais uma vez as palavras de Jesus Cristo, do Espírito Santo, você que não desprezou, que a Bíblia diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas se você desprezou, se você não quis saber, se você rejeitou ou murmurou, você pode ter certeza que a sua sentença vai chegar. Mas Romanos 3, 16. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jesus, ele envia as pessoas para anunciar. Até que ele vem. Ele disse em Romanos 10, 15: como pregarão se não há quem pregue? Alguém tem que falar. Mas se você não quer saber, não quer saber de ouvir, o problema não é meu. Se você rejeitar, apenas a gente bate a poeira do pó, dos pés, porque o sangue eu não vou ter feito. A Bíblia diz em João 7,38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, águas, rios de água viva correrão de seu ventre. Aquele que creu, que se arrepende, o Espírito Santo habita dentro dele. Aquele que creu, rios de água viva correrão dentro de seu ventre. Com o Espírito Santo. Mas se você rejeitar, aquele dia você vai ser rejeitado. O Espírito Santo habita naquele que aceita. Mas o que não quer,
Tem dois espíritos. O Espírito Santo e o Espírito do Diabo. O corpo do ser humano é o templo do Espírito Santo. O Espírito vai ter que ser habitado. Se você é de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. Mas se você rejeita, quem vai habitar é o Espírito do Diabo. Aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Somente Ele. Somente Jesus. Para de acreditar. Faça como o povo também. Escolha as suas imagens. E a abominação. Porque Jesus Cristo acabou. E a volta dele está na hora para você. Em breve virá nas nuvens para buscar um povo santo, que faz as suas vontades. Obedeça a Jesus Cristo e sua palavra para ser salvo. Quem crê será salvo. Mas o que não crê já está condenado. Creia. Se arrependa. Com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está voltando. E que Deus abençoe a tua vida. Deus faça. Se você se arrependa e aceita Jesus, confessa a Ele. Entra no teu quarto, entrega a tua vida para Ele. Entrega a tua vida para Jesus Cristo. Tu faz somente a vontade do Senhor, não a vontade de homens. Homens mentirosos, falsos, enganadores. Mas somente a Jesus Cristo, que é fiel, digno de honra, glória e louvor. É esse que eu vos anuncio. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não sei fazer pelo QR Code. Pelo banco tem lá, pelo aplicativo vem lá. Ele vem lá no QR Code, é pelo Pix, ou envia, quando espera, ou é pelo Pix, né? Via Pix, lê o QR Code. Você coloca a sua câmera aqui, ó. Opa, vamos lá. Obrigado. Falou. Mas faz você trocar esse 50 aqui, viu? Aí, quando eu ficar lento, não dá. Aí eu peguei o dinheiro do Joaquim. O que é que ele está vendendo aí? É supermercado. Ah, é? Tá certo? É. E seu dinheiro eu já comprei esse supermercado. E não passou meu. Não ia buscar a cerveja. Eu vou comprar um também. Eu comprei. Ele não vai? Não, ele vai ficar por aí. Vai ficar por aí, né? Até vou. Ih, se eu perdi o seu daquele lá. Não precisa não. Telefone só. Tem as garrafinhas dele? Eu vou pegar pra ele lá. Então, aí, É. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Jesus Cristo pode aguardar
proteger a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, seja adorado e glorificado para todo sempre. Se inscreva no canal. Que Deus guarde a vida de todos nós. Deus abençoa a vida de todos em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Deus santo e poderoso. Foi na cruz onde um dia Louvado seja o nome de Jesus. eu vi meus pecados castigados em Jesus. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Foi ali pela